Bom dia, meus irmãos. Bom dia, você, meu irmãozinho de todo o Brasil. Você também que estiver me assistindo aí em outro país, né? Outro dia eu fiquei muito feliz também, porque um certo irmão lá dos Estados Unidos, né, fez um comentário aqui. Então fiquei muito feliz com isso. É um irmão brasileiro que reside nos Estados Unidos. Fiquei muito feliz. Então, graças a Deus, o meu humilde canal está evoluindo. Graças a Deus. Então, isso é uma prova de que Deus aprova meu trabalho e que eu faço um trabalho honesto e com respeito. Eu gostaria de pedir a você que dê um joinha para mim, para me ajudar aí, né? Você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, meu irmão, faça isso. Não demora não, é muito importante para mim, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão assistindo os meus vídeos, mas agradecer a todos, abraçar a todos os meus irmãos, mas são tantos irmãos. Eu já passei de 850 inscritos. Que maravilha, gente. Que satisfação. Então, todos esses inscritos no meu canal e todos os que ainda vão inscrever, que estão assistindo hoje pela primeira vez, um abraço apertado para todos vocês e que Deus abençoe a todos vocês. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo dando assim uma resposta a um certo senhor, né, que se dizia ex-testemunha de Jeová. Esses dias eu comecei a assistir uma live desse senhor. Gente, mas esse senhor, ele é, sinceramente, viu, não dá para assistir. Eu comecei a assistir a live desse jovem, ex-testemunha, que se dizem ex-testemunha de Jeová, mas que defende as testemunhas de Jeová com unhas e dentes. Mas, meus irmãos, eu não consegui assistir a live toda, porque, sinceramente, para mim, esse rapaz é louco, sinceramente. Ele fala tanta coisa que, se ele não for louco, ele está bem perto de ser. Agora, ele disse na live, no pouquinho que eu assisti ali, que eu assisti no máximo uns 10 minutos, não consegui assistir mais. Ele disse que todas as pessoas que saem da torre de vigia é louco. Eu gostaria de dizer para ele, não, eu pelo contrário, quando eu estava lá, eu era louco. Depois que eu saí de lá, graças a Deus, eu me recuperei. Hoje, eu não sou louco mais, mas quando eu estava lá, eu era louco. Só de adorar 8 homens como se fosse Deus, isso aí já indica que é uma loucura. Não é verdade? No meu ponto de vista, no pouquinho que eu vi dessa live, eu acho que a briga dele parece que era com Osmanito. Parece que a briga dele era com o nosso querido e amado irmão Osmanito. Porque tudo naquela live ali dele era para ofender o Osmanito, né? Tudo ali era para ofender o Osmanito. Ele disse que quando o Osmanito ainda estava adorando a imagem, ele já era testemunha de Jeová. Então ele estava ali tentando menosprezar o Osmanito ali o mais que ele podia. Quando o Osmanito ainda estava adorando a imagem, ele já era testemunha de Jeová. Segundo ele, o Osmanito foi testemunha de Jeová por 20 anos e ele por 24 anos. O entrevistador perguntou para ele se ele foi ancião. Ele disse que não. Mas o Osmanito, que adorava a imagem quando ele já era testemunha de Jeová,
foi ancião. E ele, que há tanto tempo é testemunha de Jeová, não foi. Engraçado, não é? Não é engraçada essa história? O entrevistador perguntou para ele se, para ser um ancião das testemunhas de Jeová, existem critérios rígidos. E quais são os critérios? Então, com isso, ele deixou claro que ele não foi uma testemunha de Jeová exemplar, porque ele disse que tem critérios, e ele não preencheu ali os requisitos para ser um ancião. Então, isso mostra que se ele foi testemunha de Jeová por 24 anos e não conseguiu ser um ancião, então mostra que ele não foi uma testemunha de Jeová, né? Como se pode dizer assim? Uma testemunha de Jeová exemplar, ou seja, uma testemunha de Jeová teocrática, conforme eles dizem lá. Então isso mostra que ele não foi, porque se em 24 anos, como testemunha de Jeová, não chegou a ser um ancião, então isso mostra que ele não preencheu os requisitos, então ele não foi uma boa testemunha de Jeová. Aí completando o assunto sobre critérios para ser ancião, aí ele disse que até mesmo os critérios são rígidos, não só para ser um ancião, mas até mesmo para ser uma testemunha de Jeová, os critérios são rígidos. Aí ele passou a difamar as igrejas evangélicas. Isso que me levou a fazer esse vídeo, questionando aqui algumas coisas que ele falou das igrejas evangélicas, que eu realmente não concordo com ele, e não concordo, não simplesmente no meu ponto de vista, não concordo no ponto de vista bíblico. Não quer dizer assim, eu pessoalmente não concordo com o que ele falou. Não, a Bíblia não concorda com o que ele falou. Ele falou algumas coisas a respeito das igrejas evangélicas que realmente não é verdade. Aliás, ele falou muita asneira. Ele disse que uma testemunha de Jeová leva 2 anos, tem que ter 2 anos de estudo para batizar como testemunha de Jeová. Ao passo que nas religiões evangélicas, você chega lá hoje e amanhã, se você quiser batizar, você pode batizar, certo? Ele disse ainda que, se ele quiser, ele disse assim, eu particularmente, isso são as palavras dele, se eu quiser ser um cristão evangélico, eu posso chegar lá hoje, amanhã eu estou batizado, certo? Então, isso foi o que ele disse. Agora que começam os meus questionamentos aí. Agora, se você, não vou falar seu nome não, porque você gosta de processar os outros, então eu não quero conflito. Mas se você estiver me assistindo, você sabe quem é. Eu gostaria de perguntar, para esse cidadão, qual texto bíblico dizem que para se batizar como cristão precisa de estudar 2 anos? Cidadão, você que fez essa live aí, descendo a ripa no irmão Osmanito, responda para mim, qual o texto bíblico que diz que para a pessoa batizar como cristão, ele precisa estudar 2 anos? Cita um texto para mim. Cita um texto para mim apenas. Se você citar eu faço um vídeo aqui te pedindo desculpa. Tá bom? Mas, já que você não consegue me apresentar um texto sequer, eu vou mostrar para você na Bíblia que não há necessidade da pessoa estudar. Para a pessoa ser cristão e batizar como cristão, não tem necessidade de estudo. Tem apenas um requisito, que esse você não tem ele.
Tem um requisito que esse você não preenche ele. Certo? Você pode até preencher se você ficar um pouquinho mais humilde, mas com essa arrogância sua toda, você não preenche o único requisito para a pessoa batizar como cristão. Eu vou citar aqui dois exemplos bíblicos, não é exemplo da Torre de Vigia, não. Vou citar dois exemplos bíblicos. Quando o apóstolo Pedro foi chamado à casa do gentio Cornélio, ali reuniu vários gentios na casa de Cornélio para ouvir o apóstolo Pedro falar. Diz que Pedro ainda estava falando ali para aqueles gentios, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Então, Pedro, quando caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra de Deus, o apóstolo Pedro ordenou que todos aqueles gentios fossem batizados em nome de Jesus. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 10, versículos 44 a 48. Então veja que Pedro não exigiu que nenhum daqueles gentios estudasse livro nenhum, estudasse o livro Poderá Viver para Sempre, nada. Pedro não exigiu que aqueles discípulos estudassem para batizar. Pedro diz: já que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, então que todos sejam batizados em nome de Jesus. Outro exemplo aqui, que eu gostaria de citar, está em Atos, capítulo 8, versículos 36 a 38. É uma passagem que 99,9% de quem estuda a Bíblia conhece essa passagem. É a passagem onde um eunuco estava lendo a Bíblia, na profecia de Isaías, onde falava sobre Jesus, e o eunuco não estava entendendo a Bíblia. Então, Filipe foi ali e esclareceu para ele o significado de tudo aquilo, que ele estava estudando. Então, segundo eles, seguiam ali no carro do eunuco, o eunuco e Filipe. Chegando ali um pouquinho adiante, o eunuco viu uma água ali e disse a Filipe: eis aqui uma água, o que me impede de ser batizado? Veja a resposta de Filipe: essa que você, ex-testemunha de Jeová, não preenche. O requisito que Filipe disse para o eunuco, essa você não preenche ela. Esse requisito você não preenche. Filipe disse para o eunuco: é lícito se crer de todo o coração. É lícito se crer em Jesus de todo o coração. E vocês não creem em Jesus, vocês creem no corpo governante. É lícito se crer de todo o coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ali, Filipe batizou o eunuco. Qual foi o critério para o eunuco ser batizado? Foi estudar algum livro, 2 anos? Não. O requisito para o eunuco ser batizado foi crer que Jesus é o Filho de Deus de todo o coração. Então, os dois desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora, cidadão, veja aí. Veja se você preenche esse critério. Você acredita que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Vocês acreditam no corpo governante. Vocês não acreditam no Espírito Santo. Vocês colocaram a organização no lugar do Espírito Santo. E no lugar de Jesus, vocês colocaram o corpo governante. Então, por isso, vocês não preenchem esse requisito. Veja,
Você que é ex-testemunha de Jeová, mas que ainda está defendendo a testemunha de Jeová, tanto quanto as testemunhas de Jeová, vocês são analfabetos teológicos. Vocês não sabem nada da Bíblia. Vocês conhecem de revista. Eu, por exemplo, vou falar para vocês uma coisa aqui. Eu fui testemunha de Jeová por 34 anos e só entendo a Bíblia depois que eu saí de lá. Porque eu não tinha tempo de ler a Bíblia. Eu tinha que preparar a revista Sentinela, eu tinha que preparar o livro para o estudo de livro, eu tinha que preparar parte na reunião de serviço, eu tinha que preparar discurso público. Então, eu não tinha tempo de ler a Bíblia, né? Então, é isso que o corpo governante faz. Enche as testemunhas de Jeová de atividades para eles não ler a Bíblia. Porque quando eles lêem a Bíblia, eles descobrem coisa que o corpo governante não gostaria que fosse descoberto. Então veja, meus irmãos, eu vou contar para vocês uma experiência aqui. Eu fui testemunha de Jeová 34 anos. Eu só fui saber que Abraão teve outra esposa depois de Sara, uma esposa chamada Quetura. Eu fui saber disso depois que eu saí das testemunhas de Jeová, que eu passei a ler a Bíblia. As testemunhas de Jeová não ensinam nada. As testemunhas de Jeová ensinam o que o corpo governante quer que as pessoas saibam. Por isso que as pessoas não entendem nada, porque o corpo governante não quer que as pessoas saibam muita coisa. Além de adulterar a Bíblia, eles ainda colocam ali naquelas revistas ali os textos bíblicos que eles colocam, eles distorcem eles ali para concordar com o que eles colocam na revista, e ainda assim apenas aquilo que eles querem, aquilo que for do interesse deles, entendeu? Então você que estava aí nessa live ofendendo o Osmanito e ofendendo as pessoas que não são testemunhas de Jeová, você é um analfabeto teológico. Me parece que é você também que discutiu com uma irmã outro dia, que eu até fiz um outro vídeo rebatendo as suas palavras que você falou com essa irmã. Você é um analfabeto teológico. Você não sabe nada da Bíblia, assim como as testemunhas de Jeová também não, entendeu? Então para você, o que eu tenho que dizer? Se você acha que você tem que defender as testemunhas de Jeová, você saiu, mas quer defender as testemunhas de Jeová, volta para lá, ué. O que te impede de voltar para lá? Será que você foi uma testemunha de Jeová tão péssima assim, que eles não te aceitam de volta? E você tem que ficar aí defendendo eles mesmo estando fora? Volta para lá, ué. Eu acho que você merece as testemunhas de Jeová, e as testemunhas de Jeová merecem você. Vai para lá, seja muito feliz com as testemunhas de Jeová, vai viver no seu paraíso espiritual, e daqui uns dias, um paraíso físico, que nunca virá, tá bom? Seja feliz com as suas testemunhas de Jeová, tá bom? E deixa nós dissidentes para cá, tá bom?